Várias violências aconteceram em Tijucas, Santa Catarina, cometidas por uma juíza, Joana Zimmer. Eu vou enumerar aquelas violências que eu considero mais gritantes em relação ao acontecido. A criança de 10 anos foi estuprada pelo próprio pai. Há pouco, quando ela já contava com 11 anos, se descobriu que ela estava grávida. E aí começam os absurdos, além daqueles já existentes, obviamente. E primeiro, a própria situação de estupro, né, de uma criança de 10 anos. Isso é algo extremamente violento, né? O estupro em qualquer circunstância mas principalmente uma criança de 10 anos e pelo próprio pai. A segunda violência que essa criança sofre, quando ela perde o pai, visto que ele sai do lugar dele de pai e passa a ocupar um outro lugar na vida dessa menina, que é o do agressor, o do estuprador. Portanto, ela perde o pai. Terceiro, a gravidez, absolutamente inapropriada, indesejada para uma criança de 10 anos na época. A quarta, quando a mãe a leva a um hospital universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e esse hospital exige que, para se fazer o aborto, deveria ter uma determinação judicial. Isso é ilegal. Toda mulher vítima de estupro pode fazer o aborto, ele é permitido legalmente. Inclusive, com o boletim de ocorrência, isso já é possível de ser feito, sem nenhuma determinação judicial. Portanto, a quinta violência, quando a juíza convence a criança a não abortar através de uma pressão psicológica, ou parece ao menos que ela convenceu naquele momento, e usando a autoridade que ela tem enquanto uma pessoa da lei para intimidar essa criança. A sexta violência, quando a juíza pergunta para a criança se o pai do bebê que ela estava esperando iria autorizar que ela colocasse o bebê, quando nascesse, para adoção. Como assim? Se o pai... Que pai? Ele não é pai. O estuprador deixa de ser o pai. Portanto, quando a juíza faz isso, ela naturaliza o aborto. Desculpe, não o aborto. Ela naturaliza o estupro. Ela coloca como algo normal um pai estuprar a filha em qualquer circunstância, independente se ela é engravida ou não. Portanto, essa juíza, ela está naturalizando o estupro, algo inconcebível. A sétima forma de violência é quando essa juíza minimiza a violência na infância que essa vítima sofreu. Então ela minimiza qualquer tipo de violência na infância, ao que parece, né? Ao considerá-la na obrigação de até escolher o nome do bebê que ela estava esperando, fruto do aborto. Em oitavo lugar, em termos de violência, a juíza prende a vítima ao interná-la em um abrigo público para que ela não convivesse com o estuprador.
Afinal, não é? Ele era o pai, ele morava na casa dela. Então, ao invés dele ser preso, como é o que deveria realmente acontecer, quem vai para um abrigo, vai ficar confinada, é a vítima. Em segundo lugar, ela mantém, quando interrogada pela mãe sobre essa internação da filha, que seria, inclusive, para que ela não corresse o risco de abortar. Isto é, né, talvez insinuando que a mãe a levaria para o aborto, mesmo que me parece clandestino. Em nono lugar, em termos de violência que ela sofre, é que sequer foi considerado pela juíza a possibilidade do agressor ser preso. Isso a juíza não falou. Isso ela não procurou ir atrás e fazer com que ele fosse, sim, preso, para que a vítima não ficasse mais, de forma alguma, exposta a ele. Em décimo lugar, em termos de violência, quando a promotora concorda com a juíza em termos destas atitudes e determinações completamente descabidas. Então, ambas demonstraram frieza em relação ao sentimento da vítima, que é uma criança. Ignoraram, inclusive, de um modo absurdo, a legislação. Portanto, elas agiram dentro de uma ilegalidade. E se ainda não bastasse tudo isso, o presidente disse que considera inadmissível que essa vítima tenha tido o aborto legal, que por uma mobilização social foi finalmente feito, agora, né, há poucos dias. Então, o presidente considera inadmissível aquilo que a lei prevê, que é o direito de uma mulher vítima de estupro de abortar. E ele não considerou inadmissível uma criança ser estuprada. Uma criança ser estuprada pelo próprio pai. E esse homem estuprador não foi considerado também por ele como inadmissível de ainda estar livre, de não estar preso. Portanto, esta criança sofreu vários tipos de violência institucional, pois ela não foi cuidada, ela não foi protegida. Ao contrário, quem recebeu a proteção foi o estuprador. E ela foi completamente considerada como alguém que é obrigada a ter uma gestação aos 10 anos, 11 anos de idade. Isso é uma vergonha que algo desse tipo aconteça em qualquer lugar do mundo. Não podemos, de fato, de modo algum, admitir que situações como essas ocorram e que fiquem sem nenhum tipo de punição. Estas pessoas têm que ser punidas. Agressores, a instituição justiça em relação a essa juíza e promotora e todos aqueles, né, indivíduos que foram de alguma forma coniventes com toda essa situação que essa criança passou por ter sido vítima de estupro do próprio pai.